noite. Esse é o segundo episódio do Sans Podcast. Meu nome é Nemes, eu tô com meu irmão Batata. Boa noite. Hoje, antes de começar, pedir desculpa aí pelos telespectadores pela imagem, que a gente comprou uma câmera. Ela não ficou muito boa não, a gente devolveu, tá? Eu tô gravando pelo celular, então a gente não tá tão bonito como a gente realmente é. Batata, vamos falar de série? Vamos falar de série. Vou perguntar a maior, melhor e a sua série favorita. A minha favorita. Pra você, qual que é a maior série já feita que você falou, caramba, vai ser difícil superar isso? Cara, a maior série já feita, que eu considero, pode ser por mim, qualquer outra pessoa, muita gente vai concordar comigo, quem assistiu, quem acompanhou até o final, quem amou, é Game of Thrones. GOT. Pra mim é a maior série, GOT. O que te faz, assim, afirmar que GOT é melhor? Você acha que é o investimento, atuação, história? Investimento, atuação em história, núcleo, o tamanho da série, que ela foi trabalhada. Cara, é uma série gigantesca, tem como. A gente fala mais sobre Game of Thrones depois, agora me fala na sua opinião. Pode ser as séries, assim, desconhecidas, que o público não conhece. Fala qual foi a melhor série que você já assistiu. Cara, a melhor série que eu já assisti. Vou trazer aqui uma série, cara, talvez não é tão conhecida, mas é Black Sails. Ah, Black Sails. É uma série de pirata, navio mercante de antigamente, que aconteceu o saque de antigamente. Cara, é uma série bem trabalhada, enxutinha, encerrou bonita. É um prelúdio da Ilha do Tesouro. Isso, exatamente. Outra, representando uma ilha que existe, claro, existe hoje, é uma série feita basicamente na realidade de antigamente, que veio retratar pra gente agora, numa série magnífica de navio, né? Como eles faziam pra poder conquistar os saques, como fazer pra poder vender as mercadorias. Depois a gente detalha um pouco mais de Black Sails. E a sua favorita? Aquela que tá no seu coração. Aquela série assim que, pô, essa é minha série. Eu defendo ela de todo mundo. Esse ano eu vou assistir, ano que vem eu vou assistir ela de novo. Aquela que acaba, você fica meio triste. Deixa, daqui a 2 anos eu assisto de novo. Só que aí 2 meses você já tá... Começando do primeiro episódio. Qual cara, que é essa série? Sobrenatural, cara. Pô, Sobrenatural é... né? Pra mim é a minha série favorita, não tem como, cara. É uma série que a todo tempo, se alguém chegar falando, eu vou ter o que conversar também, eu vou me enturmar. Eu vou ter do que falar, de qual temporada, de qual episódio. Junto com os meninos, sim, né, é o negócio da família. Agora, eu pergunto a você, qual foi a maior série que você já assistiu? A que você fala assim, essa é a maior série em questão de grandeza, em questão de atuação dos personagens, público assistido e também, claro, os núcleos, como eu falei de Game of Thrones, na verdade, superioridade. Não é nem a minha opinião, é um fato. Breaking Bad. Mano, Breaking Bad, tipo assim, não engraxa a chuteira de Game of Thrones. Tem gente que faz muito barulho, mas cara, Game of Thrones tá num patamar assim que vai demorar muito tempo pra ser alcançado. É nível de atuação, roteiro, apesar da última temporada, o final, questionado, mas... Cara, mas se você colocar ali, vamos colocar só 5 temporadas, não precisa nem ser tudo, tá bom. Você pega um episódio tipo Batalha dos Bastardos e faz um filme daquele ali, seria um puta filme. Dá pra você fazer filme parte 1 e 2. De tão top que é. Exatamente. É isso aí, Game of Thrones é a maior e não tem discussão. Exatamente. Agora, qual você acha que é a melhor série que você já assistiu? Eu tenho 2 séries, assim... Não, pode ser duas. Não, eu vou deixar com menção honrosa outra. Tá. Mas tem 2 séries, assim, que, pô, eu assisti de uma qualidade fora de série, que é Dark e Penny Dreadful. Penny Dreadful, ela retrata uma época que eu gosto muito da cultura pop, que é a Era Vitoriana. Sabe? Jack Stripador, Lobisomem, Frankenstein. Tem bastante história daquela Dorian época. Gray. Como é que fala? Conto popular. Conto popular. Exatamente. Conto popular. Tipo, tem os contos dos Estados Unidos naquela época tinha. E eles pegam essas histórias e colocam numa série e faz uma série perfeita. Com um início, meio e fim perfeito. Legal. Eu não vou colocar ela assim como a melhor que eu já assisti, porque Dark tá num patamar um pouquinho melhor, cara. Um pouquinho acima. Porque, apesar de Penny Dreadful ter uns elementos legal, Dark, você fazer uma série de viagem no tempo e fechar ela da maneira que Dark fechou, é muito complicado. E que nos dias atuais é o que tá puxando muita galera, né? História sobre coisas do espaço. E é uma série alemã também, não é uma série, não é uma coisa norte-americana ou inglesa, assim, com um investimento. Cara, é uma sériezinha alemã ali, humilde. É a melhor série da Netflix em avaliação, tá? E, cara, pra mim é Dark. Cara, Dark é a melhor série que eu já assisti. Chega uma série de viagem no tempo, já me prende um pouco, já me pega, porque é legal. É um tema legal. Agora, a série que tá no seu coração,
sua favorita. Aquela série assim, bicho, essa série aqui é foda. Deixa eu vou assistir ela sempre que eu puder. Carry on away, meu som. Não tem como, né, velho? Pô, sabe por que rapazes... é sobrenatural? Porque a gente tem uma história, eu e você. Sim. Primeiro, que a nossa mãe assistia a Sobrenatural. Primeiro, mãe, parabéns. Parabéns pela série indicada. Ela assistia no SBT. Um dia eu tava passando na sala, né? E a mãe tava assistindo. E eu, se eu não me engano, é aquele episódio Fé. Baita do episódio, cara. Episódio Fé, que a mulher usa o ceifeiro pra poder curar as pessoas. Eu sentei no sofá e comecei a assistir aquilo. Falei, caramba, legal essa série. Só que era uma época, pô, era minha época de adolescente. Você não dá muita bola. Você não dá muita bola. Primeiro, você vai assistir isso aqui um pouquinho. A internet não era o que é hoje. Pra gente achar uma série e baixar, não era. E a gente tinha que esperar passar no SBT e tal. E não era todo dia que eu tava ali. Então, no começo eu não dei muita bola pra série. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara, quando a gente foi pra São Paulo, pô, não tem nada pra fazer, cara. A gente ficava lá, né, trabalhar, ficava... Eu lembrei de Sobrenatural. Aí foi o que pegou nós. Baixar 5 temporadas, tinha 7 temporadas. Tinha 7 temporadas. Aquilo ali, mano. Maratonar aquilo ali, nossa, foi bom demais, cara. A gente abraçou. Engraçado que a gente teve em São Paulo em 2011, Sobrenatural ainda lançou mais 8 temporadas. Gigantesca série, cara. Não, a gente cresceu com os meninos, cara. Sim, pô. Quando começou Sobrenatural, eu tinha 16 anos, cara. É 16, tempo, hein? E a série acabou em 2020, né? 4 anos. Acabou tem pouco tempo. Muito tempo passando e, pô, se for falar aqui de tudo Sobrenatural... A gente vai ter que fazer o mês inteiro fazendo um episódio de podcast. Agora vamos falar um pouquinho, Batata, dessas 3 séries que você citou. Certo. Vamos falar de Game of Thrones primeiro, que é a nossa, que nós dois consideramos a maior. Como eu disse, é um fato, não tem discussão. Tem uns, tipo assim, todo mundo tem a sua série favorita e vai puxar pra ela. Sim. É tipo time de futebol. Mas eu acho que Game of Thrones é tão grande, tem uma escala tão grande de pessoas e culturas que abraçam Game of Thrones como a maior série. Aquele meme de todas as espadas juntas assim, ó. Entendeu? Eu passo a assistir isso Game of Thrones. Eu vou falar aqui, na minha opinião, as falhas e os acertos de Game of Thrones. Os acertos, cara, os acertos de Game of Thrones, pra mim, primeiro, foi escolher o elenco. O elenco ficou muito bom. No decorrer, a evolução dos personagens de Game of Thrones foi muito boa, cara. Foi. Você viu atores que você gostava morrer. Você viu atores que você não gostava se dar bem pra poder, no final, se concretizar alguma coisa. E esse é o maior acerto de Game of Thrones. É não ter dó de fazer o que a vida é assim, cara. Exatamente. Aquele ator é meu favorito e não pode morrer. Não pode. O quê? Isso aqui é uma obra, cara. Exatamente. Não tem que... Antigamente, não é porque um rei ali ele era favorito que ele, vou viver pro resto da vida. Vamos fazer uma comparação aqui. Um desenho. O roteiro protege o protagonista. Protege. Isso é ruim. O roteiro proteger o protagonista é muito ruim. Porque tem várias situações ali. Aquele cara tinha que ter morrido ali, mas se ele morresse, o Game of Thrones, não, filhão. Não. Todo mundo o Ned Stark é o protagonista. Pois é, você coloca ali o cara... Você assiste a primeira temporada, os primeiros episódios, você acha que o cara é o principal. Então, na minha opinião, ele ia ser o rei. Ele ia ser o rei no lugar do Robert. Exatamente. Eu falo, o cara... Aí o cara já toma uma lançada no meio da perna. Eu falei, caraca, velho. O cara não vai dar tudo muito bem. certo. Aí acontece o que aconteceu. O cara é degolado, decapitado. Eu falei, o quê? O meu ator? O cara morreu. O meu cara, que eu achava que ia ser o protagonista, morreu. E já era um cara que a gente já conhecia, cara. Todo mundo foi assistir a segunda temporada com o pé atrás. Mas bastou um episódio pra você esquecer do Ned Stark. Exatamente. Porque a história é tão boa que você fala, o Ned Stark morreu porque só que aí você lembra boa por aí. Você lembra da crueldade do moleque e você fica assistindo na esperança de ver aquele moleque morrer. Então, você dá mal, entendeu? Você quer ver. A série vem trazendo outros elementos que vai... Você vai gostando, que você vai querendo assistir, você vai torcendo, você vai tendo raiva de tal pessoa. Você fala assim, o Joffrey é mal, mas aí você vê o Rei da Noite. Aí aparece um cara mais mal. O Rei da Noite... Mais cruel. O Rei da Noite, ele é sombrio, ele não é mal, ele é sombrio. Sombrio. É um cara assim que ele não... É o que era, nem falava, ele só é ele. Só aparece, só existe. O Joffrey, aquele barulhento, aquele vilão barulhento, que encheu o saco, você queria correr dele parar de encher o saco. O Rei da Noite não. O Rei da Noite é aquele vilão que você queria ver ele toda hora, aquele cara que enchia a tela quando ele aparecia. Exatamente. Então esse é um dos acertos de Game of Thrones, é matar quem tem que matar. Exatamente. Tem muita série que tem medo de fazer isso, fica arrastando o personagem. Tipo assim, será que se esse cara sair agora da série, vai dar bom o resto? E tem série que erra em fazer isso. Sobrenatural errou,
É que nem você coloca ali Vikings, que mataram o Ragnar lá. Na verdade, Vikings tem uma verdade que poucas pessoas sabem. Ragnar é o protagonista excepcional. Ele não era o protagonista. Ragnar é a mesma história do Ned Stark, a mesma. Ele era um personagem que deveria ter morrido na primeira temporada. Só que ele durou muito. Não, então, só que aí, pô, ele é o Ragnar, velho. O ator incorporou o cara de um jeito assim que não dá pra tirar esse cara, não. Nem tirar esse... E os filhos dele tava cru demais pra assumir. Ia ficar tudo nas costas da Lagertha. Exatamente. Então, eles estenderam ele até a quarta temporada, e eu achei que foi um acerto ali. Depois deixaram o Bjorn, que já tava há um tempo já, né, na série e tal. Beleza, legal. Ele morreu na hora certa. Pois o Ned, não. O Ned, todo mundo falou, cara, esse cara morreu na hora errada. Depois, você fala, tá bom, ele morreu na hora certa. Tá bom, tipo assim, pelo que tá acontecendo aqui, tá bom. É porque começou a entrar vários núcleos depois, pô. É. Porque o núcleo do Ned era ali no Kingsland, que era um lugar ali na faixa. Depois já foi pra Daenerys lá com o na primeira temporada que o Nerd. A primeira temporada que o Ned participou era 7 reinos, só que praticamente só tinha mostrado 3. Só 3. Então que era o mar do Essos, da Daenerys, do norte, Kingsland. Depois que foi abrangindo para os outros reis, exatamente. Né? Aí... Mas, tipo assim, tinha o que esperar, pô. Tinha o que esperar. Então esse é uns acertos de Game of Thrones, né? Foi outro acerto também, episódios longos, porém temporadas curtas. Episódio de 1 hora é muito bom porque dá pra poder entregar uma coisa de qualidade, um episódio de qualidade. Dá tempo de você assistir o que você quer assistir. E 10 episódios por temporada também, né? Que é meio padrão da HBO, fazer séries de 10 temporadas. Isso aí encaixou perfeitamente. Episódios longos, Ainda bem que Sobrenatural não adotou isso aí, né? Sobrenatural tem temporada que tem 27 episódios que você vai assistir os 27. Não, 23 no máximo. 23. Mas Sobrenatural é da época de muitos episódios. A produtora, a emissora que produz Sobrenatural, que é a CW, é assim. Todas as séries deles agora estão mudando. Mas era assim, entendeu? 23, 20... Teve uma época lá que teve uma crise de roteirista que só teve 13 ou 16, se eu não me engano. Mas eu gosto, cara. É bom demais. Se tivesse 20 episódios... Eu lembro de Lost. Lost também era 20 episódios. 20, eu gosto. 20 episódios? Melhor. Cara, tem gente que é muito enjoado. Ai, meu Deus do céu. Pra que 20 tantos episódios? Cara, não assiste essa merda então, mano. Pula, né? Vê só o que você quer. Pega só o resumão. Tem muito... Os caras querem. O negócio tá ali pra ele assistir. Pô, você pode reclamar da história. Mas você não pode reclamar da quantidade de episódio. Cara, isso aí é uma coisa que já é predefinida pela emissora. Exatamente. Não tem como você reclamar. Era padrão da CW fazer 20, 22 e 23 episódios e pronto. Agora você vai ficar chorando, porque a obra tem muito episódio. Mas então, se você for caçar na obra, é poucos episódios que realmente chateia. Pô, você vai maratonar, pega Game of Thrones, um dia você maratona uma temporada, isso é chato, pô. Você acaba a série ali, você já fica... Já acabei, já tem mais. A primeira temporada inteira, menino. Oh, meu Deus. É foda. E aí, esse, tipo assim, entendeu? Esse é o problema. Esse é uma das qualidades de Game of Thrones. Episódios longos, temporadas pequenas. Outra coisa que Game of Thrones acertou bastante, eu acho assim, que nenhuma série vai chegar perto, é nas escolhas dos vilões, cara. Pra mim, pra nós ele é vilão. A obra, eu não sei. Tywin Lannister. Cara, o Tywin, ele, tipo assim, é que nem eu tava assistindo um filme de escravos hoje. Você não acha que ele, mesmo patamar do Rei da Noite, aquele cara que você quer ver? Mesmo patamar. Eu quero ver esse cara na cena. Você coloca o Tywin Lannister pra poder escolher os exércitos. Ele queria o domínio, porque ele queria o bem da cidade, o bem do país. Ele não é um vilão em si. Voltando à questão dos vilões de Game of Thrones. E o Tywin, ele é um cara... Ele é um cara ruim. Ele não é um vilão. Ele quer o bem pra certo tipo de coisa que vai. Ele tem o propósito dele. Mas ele não é um vilão. Ele é mau. Ele é um cara ruim. Ele é um vilão. A obra ele é um vilão. Cara, ele queria prejudicar. Ele não queria prejudicar. Ele queria o domínio. Um cara que quer o bem pra cidade. Um cara que quer o bem pra cidade. Ele é um vilão. Ele é um vilão porque você viu o que ele fez com Casamento Vermelho, é obra dele. Mas por quê? É uma coisa de um vilanesca de um tamanho que não tem. Mas tanto é que o filho dele, o Tyrion, fala matar uma mulher grávida num casamento. Não, é aí que eu tô falando pra você. Ele é um cara mau. Então, mas não é um vilão perfeito. O cara é um faz vilão isso. perfeito, mas ele não é um vilão pra obra. Porque pra obra ele tá querendo proteger a cidade do rei. Tem vilão que não é mau. E tem os propósitos dele. O Tywin é um vilão e é mau. E é mau. Cara, mandou matar bebês, pô. Era ele ou era o rei, Robert? Não, era ele.
Era ele? Ele. A Catelyn disse, tá, o tempo não deixou ele mais generoso. Ele que mandou matar os bebês. É Targaryen. Ah, achei que Quando era o foi- Robert. Não, foi ele que mandou matar, pô. Eu lembrava que era o Robert que mandava matar os bebês. O Robert não... Que Robert? O cara era do bem, O Hum. mal é o Joffrey. O Joffrey que mandou matar os irmãos dele. Ele não tinha mandado matar a Daenerys lá quando ela era jovem, tava grávida, hein? Exatamente. O Então, Robert. exatamente. Mas era inimiga, né? Ah, mas então se é inimigo, tudo bem. Tá, mas o Robert pra obra ele não é vilão. Ah, pra obra ele não é vilão, porque ele volta atrás a pedido do Stark, né? Então, um baita vilão. Rei da Noite, um baita vilão. O Joffrey, baita vilão. O Ramsay, eu achei Cara, o Ramsay, ele é exagerado. o Ramsay, ele é perturbado. Ele é um vilão, só que ele é exagerado demais nele. Ele é meio perturbado, parece um cara que tem problema que Cersei, ele é um vilão da obra. Cersei é a melhor vilão que eu já assisti. Ela bate em muitos vilões, cara. É. Ela dá um pau. Cara, Jaime não. O Jaime não é vilão? O Jaime é vilão. O Jaime empurrou o Bran da torre. Eu acho que o Jaime foi vilão. Ele foi mal. Ele não é um vilão, pô. Ele queria matar o Ned. Ele não tava fazendo nada. Mas ele era mal, pô. Tipo assim, ele era um loiro privilegiado da época. Ele era filho Vou de um falar pra lorde você. rico. Vou falar pra você o que aconteceu com o Ned. O Ned não, o Jaime, eles surraram tanto aquele cara que a gente ficou com dó. É um cara mau que a gente ficou com dó. Quando eles capturam ele passa por tanta humilhação. Aí ele mesmo vai começando a redenção dele. Quando ele não deixa os caras estuprar a Brienne, ali começa a redenção dele. Cara. Ele mata o primo dele lá dentro da cela. Cara mal. Só que ele vai tendo a redenção dele. Tanto é que uma cena assim bem marcante, quando ele volta para o norte, né? Eu lembro dessa cena. O Bran. Ele fica olhando pro Bran, o Bran olhando pra ele assim. Aquela cena é legal, pô. A última vez que eles se viram, o Bran, tipo assim, o Bran ficou olhando pra ele de caindo, né? Entendeu? Foi legal. Então, pra você, o Jaime é um ex-vilão. Cara, não chega a ser vilão. Eu considero ele um cara mau. Pra não ficar muito longa a parte do Game of Thrones, vou falar dos erros agora. Não é óbvio, né? Os erros de finalidade de personagem. Finalização. Cara, tem muito personagem que foi finalizado de maneira equivocada. Vamos falar do Eunuco. Como é que é o nome do Eunuco mesmo? Varys. Um dos melhores personagens da obra e queimado vivo pela Daenerys. De uma maneira assim, sabe? Idiota. Por causa de falta de lealdade, uma coisa que ele queria fazer, o cara não tava nem fazendo mal. Tava fazendo certo e foi queimado vivo. Mas parece assim, que não parece que foi uma coisa natural. Parece que foi o roteirista querendo acelerar a morte das pessoas lá. Tanto é que o Littlefinger teve uma morte muito melhor que a dele. Nossa. E eu não achava um personagem tão bom quanto o Varys. Só que a morte dele foi até bacana. Não, foi encerrado na série. Deliciosa a morte dele. Foi maravilhosa. Mas o Varys merecia uma morte melhor, pô. Merecia, porque ele ficou na série até a última temporada. Outro personagem que teve uma morte decepcionante foi o Rei da Noite. Não. Meu Deus. Primeiro, eu Acho queria... que aquele é o maior erro da série. O Rei da Noite, tipo assim, eu tinha uma esperança. Ele não falou durante a obra. Mas eu tinha esperança que quando ele encontrasse o Jon ou o Corvo de Três Olhos, ele falasse propósito, o que ele queria, pra gente entender. Porque a série acabou, a gente ficou, o que o Rei da Noite quer, pô? A Longa Noite? Que chatice, ele já tinha isso do outro lado da muralha. Né? Longa Noite do outro lado. Pô, vai encher os... Né? Pô, quero só quebrar a muralha e botar gelo pra todo lado e dane-se, beleza. Morreu de uma forma idiota. Eu fico pensando uma coisa. Um personagem que nem era pra ser... Tá, vamos falar sobre isso aí depois, que é um absurdo. Mas, cara, eu queria entender uma coisa. O que esse carro fazendo antes de passar por ficar rodando na neve? Esse carro rodando? Será que eles nunca tentaram escalar, não? Eu acho que eles não chegavam perto, porque tinha batedor da muralha. Onde esse carro... Quão grande era o norte? Nem... Né? Será que a muralha era tão grande assim que eles não podiam dar a volta? Pô, tá muito grande o norte, pô. Porque é muito morto-vivo, muito pessoal do outro lado da muralha, eu não lembro como é que chamava isso. Selvagens. Selvagem. Era muito selvagem, tanto é que tinha um rei do selvagem lá. Era 100 mil homens? 100 mil homens. Um monte de morto-vivo. Kawalker, né? E esse ficava fazendo o quê? Não se encontrava esse povo, não? Ele ficava rodando. Tinha que ser O muito Creston grande. lá no meio deles. Pô, o Creston, o melhor vilão também. Esqueci de mencionar o Creston. Bom, excelente aquele cara. Caralho, muito bom o Creston. Tá, voltando. Arya Stark matar o Rei da Noite. Cara, isso aí foi pra enterrar a série. Enterrar a última temporada. A Nicole, se ela chegar em Game of Thrones, ela vai falar assim: papai, quem tem que matar a Cersei é a Arya.
quem tem que matar o Rei da Noite é o Jon. Cara, qualquer cego sabia disso, pô. Eu não sei se é porque Game of Thrones estava começando a entrar na nova era da lacration. Colocaram a menina. Tiraram um homem protagonista pra colocar uma mulher. Colocaram a mulher pra poder matar o principal. Como se Game of Thrones não tivesse, tipo assim, 50% de importância do lado das mulheres, né? As mulheres, fundamental nessa série, pô. Exatamente. Tanto que a maior vilã da série é uma mulher. Pô. Exatamente. Muito boa, excelente papel dela naquela série. É excepcional. Daenerys, até o núcleo dela é um dos maiores da série. Se você for colocar as últimas temporadas, como é que fala? Cara, é pilotado por mulheres. Os homens por mulheres. Você coloca ali a Sansa, você coloca a Daenerys, você coloca a Cersei, que é as três maiores ali. Porque os homens importantes foram morrendo. O Ned morreu, o Joffrey morreu, aqueles caras do norte lá, tudo morreu, o Oberyn, muitos homens morreram e poucas mulheres morreram. Ficaram pra representar a última temporada. Ficou o Jon Snow, que é uma coisa tipo assim, cara, eu não sei. Todo mundo fala assim, Sobrenatural devia ter acabado na quinta temporada. Sim. O Jon Snow devia ter morrido na quinta temporada. Ele morreu, na verdade. Ele morreu. Sabe por quê? Quando ele morreu, a gente falava... Seguraram ele mais. Quando ele morreu, a gente falava, ele não pode morrer. Você lembra? Sim. Não pode morrer. O Jon Snow não, ele vai voltar. Já tem um negócio com o Rei da Noite ali. Exatamente. Quando ele morreu e voltou, a gente pensa, não, ele devia ter morrido. Depois que o Jon Snow voltou, ele virou um inútil. Ele virou o que teve dele? A Batalha dos Bastardos. Foi depois. Pronto. Foi legal, mas tipo assim, esse não era o foco principal do Jon. O foco principal dele era matar os mortos-vivos. E ele não matou. Depois o foco dele era ajudar a Daenerys a conquistar o Trono de Ferro. Desastre. E eu jurava que ia ser uma grande luta do Rei da Noite. Que eles iam lutar, ia ser top, ia ser... Eu também, pô. Cara... Tipo assim, ele virou o maior espadachim da série. Depois que o Jaime perdeu a mão, ele virou. Não lutaram. Nem a Arya lutou. A Arya não lutou. O Rei da Noite, ele chegou andando lá pra poder pegar o Bran. Os mortos-vivos que estavam em volta ia lutar com os outros, os guerreiros. O Rei da Noite não lutou, ele pegou não teve luta. A Arya pelo gogó, ela deixou a faca escapar e matou ele. E o grande Rei da Noite, um cara mais esperto de todos, que conseguia derrubar dragão com a lança, revivia dragão para poder usar, montar, já sabia fazer todos os paranauê. Que cena que conseguiu ser morto arrupiou desse jeito. Tirando aquele dragão do gelo. Não, cara. Que cena espetacular. O cara tirou um dragão do gelo e já sabia montar. O cara era excepcional, ele, tipo assim, ele conseguia acertar. Pegando aquela lança e matando um dragão. Cara, que cena espetacular. Ele conseguia acertar um dragão voando com a lança. Mas morreu pra Arya. Mas morreu com uma faquinha que tava perto da barriga dele. Tá. E isso é absurdo. Inadmissível. Isso aí não tem. Eu não sei, agora eu fiquei na dúvida. Qual finalização de personagem foi pior? Porque, cara, dois dos melhores personagens de Game of Thrones é o Jaime e a Cersei. Jaime e a Cersei. Esses dois, eles não deveriam ter morrido. Não deveria. Cara, coloca um castigo ali, ou então... Não. Dá a série não é sobre o bem não vencer o mal. A Cersei podia ter vencido a Daenerys, continuar do poder e foda-se. Né? E daí? Não ia ter problema, a série ia finalizar bem. Depois ia ter até assunto pro spin-off. Exatamente. E todo mundo ia falar, essa série quebrou paradigmas. Ela finalizou com o mal vencendo. Ia ser uma coisa, legal. Boa. Mas as pedras caíram em cima deles e matou eles. Morreram soterrados. Não tem nem que falar nada. O Jaime já tava meio morto, né? O Jaime já tava meio morto, que ele ia morrer de qualquer jeito. Mas a mulher grávida foi que caísse as pedras, não mostrasse no finalzinho a Cersei saindo escondida por ali, por algum lugar, pegando o barco e fugindo, grávida. Todo mundo ia falar, pô, saiu uma coisa boa disso. Pelo menos. Mas não, morreu os dois lá soterrados. Mataram a maior vilã de todos os tempos, de todas as séries que eu acho, soterrada. Isso, a gente tá falando de finalização de personagem. Agora o final de Game of Thrones. Tipo assim, não vou me estender muito, porque todo mundo sabe que foi uma porcaria, não prestou. O Bran disse que não era nada e acabou virando rei. E foi uma merda. Tem muita gente que não conhece o Homem do Castelo Alto. Pra mim foi o pior final de série devido a qualidade das primeiras temporadas. Mas Game of Thrones, pelo tamanho que foi um pior final de série. Muita gente acha Game of Thrones a maior série. Agora, mesmo com esse erro inadmissível, é a maior série. Imagina se tivesse finalizado bom. Exatamente. E eu vou falar pra você, tem uma mínima porcentagem de pessoas que gostou do final, cara. Eu não sei porquê, mas... Eu acho que tá certo.